Nós estamos aqui para estarmos refletindo na palavra. Eu quero dar boa noite a vocês, dizer que é muito bom a gente estar compartilhando, né? Podemos estar assim falando uns com os outros. Estamos perto, mas também estamos longe de uma certa forma. Mas eu creio que o que tem acontecido tem, de uma certa forma, tem colaborado para que haja uma unidade entre cada um de nós. Eu creio que nada nesse Deus não perdeu o controle do mundo, Ele continua governando, Ele continua no controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a gente deve dar graças a Deus por tudo. Tudo que Deus faz é bom e tem um objetivo. Tudo que Ele permite acontecer. Já foi dito em algumas transmissões que, e é fato, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. A palavra diz também que não cai um pardal sem que Deus não saiba. Então Ele sabe de todas as coisas. Porque essas coisas estão acontecendo, não sabemos. Um dia Ele disse para Pedro: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro não queria aceitar uma condição que estava sendo submetido, mas ao fazer uma certa resistência a isso, o Senhor disse: o que eu faço, Pedro, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Um dia nós vamos entender todas as coisas, vamos entender o porquê de tudo isso. Uma coisa realmente eu tenho visto de bom em tudo isso é que as pessoas estão se aproximando. A gente tem visto pessoas fazendo culto doméstico, coisas que não havia mais. Durante os dias em que eu tenho estado aqui ouvindo essas transmissões, o meu cunhado nos fundos do quintal e do terraço da casa dele, a gente fica ouvindo os louvores, a adoração, a pregação. Então, de uma certa forma, Deus pode transformar o mal em bem. E eu tenho visto que realmente esse medo tem nos aproximado de Deus, esse medo tem nos aproximado uns dos outros, embora que de uma maneira distante fisicamente, mas nós, assim, através desse mecanismo, né, que também Deus permitiu que chegasse até nós, nós temos estado assim muito perto, tá? Estamos longe, mas estamos perto ao mesmo tempo. Então isso é muito bom. Eu vou estar fazendo uma oração e vou estar lendo um texto da palavra, de onde nós vamos estar fazendo uma reflexão acerca dessa situação em que nós estamos vivendo. Senhor amado, nós queremos louvar o Teu nome por esse dia que o Senhor nos concedeu e queremos Te agradecer, ó Deus, pelo momento em que estamos reunidos na Tua presença. Ó Deus amado, embora cada um em suas casas, limitados por uma condição que está fora do nosso alcance, mas essas coisas têm para que haja uma unidade, para que haja uma comunhão maior e haja uma união, porque todos nós estamos unidos em um só propósito, procurando buscar a paz, a harmonia, a alegria e, sobretudo, que esse fantasma do medo que tem nos assolado, que o Senhor realmente afaste esse fantasma de nós.
É claro que tudo tem o seu tempo. O Senhor, dentro do seu tempo, sabe todas as coisas. Por isso nós te pedimos, Pai amado, que saiamos dessa crise mais fortes, saiamos dessa crise mais crentes, saiamos dessa crise vitoriosos, saiamos dessa crise mais unidos, que essa crise ela venha proporcionar uma união, esse afastamento venha trazer para nós uma unidade maior. Depois que tudo isso passar, que essa nuvem negra passar, realmente que a gente possa estar mais unidos, possamos estar mais coesos, possamos estar mais crentes, mais firmes, mais tementes, mais obedientes à Tua voz e à Tua palavra. Senhor, eu até agradeço por essas coisas que estão acontecendo, porque de uma certa forma elas têm redundado em bênçãos. Então, muito obrigado, porque o Senhor não perdeu o controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a confiar, a esperar em Ti, a buscar na Tua palavra, a crer nas Tuas promessas, porque as Tuas promessas são para nós, os Teus servos, são para serem transmitidas àquelas pessoas que estão em desespero, sem saber o que fazer. Senhor, muito obrigado, que possamos ser porta-voz da Tua palavra, que Tu nos use, ó Deus, como Te aprouver, e que a Tua palavra edifique as nossas vidas, edifique a minha vida e edifique a vida de cada um daqueles que estão ouvindo, que estarão ouvindo e recebendo a palavra. Recebe a nossa gratidão. Nós assim o fazemos no nome que é sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, esse momento em que a gente vive, de fato, é um momento complicado, um momento em que tem causado, assim, um pânico nas pessoas, e as pessoas estão se sentindo temerosas. Eu quero confessar até que muitas mensagens no WhatsApp, através do problema, eu tenho evitado ler, porque a minha cabeça às vezes ficava muito confusa. Mas um dia desses eu li uma mensagem, a minha irmã, Maria Lúcia, que chamam de Lúcia Castro, eu abri de manhã e estava escrito assim: Deus está no controle. E essa pequena frase que minha irmã usou ali de manhã, aquilo ali realmente trouxe um refrigério para mim. E aí eu fiquei bastante tranquilo e fiquei em paz. Aquela palavra que a minha irmã mandou, eu nem comuniquei a ela a respeito. Não sei se ela está me ouvindo, mas eu acredito que sim. Mas aquela palavra trouxe refrigério para mim. Então, Deus tem usado pessoas. Nós temos ouvido mensagens maravilhosas, mensagens edificantes, mensagens que realmente têm nos fortalecido bastante. Ontem, quando eu estava ouvindo o Lélio, pastor Lélio, transmitindo a palavra, eu comecei a pensar acerca daquilo que eu poderia estar falando com os irmãos, compartilhando. E eu confesso que durante todos esses dias em que os irmãos têm pregado, têm dado estudo, várias coisas passam na minha mente, vários textos, várias mensagens. E ontem eu, enquanto eu ouvia o Lélio, ao mesmo tempo que eu ouvia, eu estava escrevendo, estava anotando. Eu queria compartilhar com vocês um texto bastante conhecido, que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5,
eu vou estar lendo a parte final apenas do versículo 36. Se você estiver aí com a sua Bíblia, que você abra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, eu estarei lendo apenas a parte final, onde está escrito: não temas, crê somente. Essa palavra ela está dentro de um contexto, de uma situação de um pai desesperado, porque ele estava vivendo uma situação dramática, ele estava vivendo uma situação de perda, ele estava vivendo uma situação de tristeza muito grande, uma tristeza profunda que invadiu o seu coração, uma tristeza que provavelmente tirou a sua paz, uma tristeza que provavelmente fez com que o chão saísse de debaixo dos seus pés. E esse homem, ele ficou bastante angustiado, bastante temeroso, porque ele estava perdendo alguma coisa. Ele estava perdendo alguma coisa muito valiosa. Não há nada mais valioso para nós do que a vida, e sobretudo a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos entes queridos. E nós vemos que ele estava perdendo a sua filha. E certamente ele já tinha escutado falar acerca de Jesus, porque a fama de Jesus ela percorria por toda a parte. Inclusive há um texto em que fala que alguns gregos vieram ter com Jesus. Eles queriam ver a Jesus. Várias pessoas tinham interesse. Quando Jesus foi levado até Herodes, Herodes se alegrou com Jesus. É claro que era uma alegria sarcástica, porque há muito que ele queria conhecer Jesus de perto, mas não sabe ele que, embora dentro de um sarcasmo, Deus estava dando uma oportunidade em que a salvação de uma maneira personificada estava ali diante dele, e ele não aproveitou a oportunidade. O governador Pilatos também teve essa oportunidade, e várias pessoas tiveram. Então a fama de Jesus percorria por toda a Judéia, Galileia, Samaria, Decápolis e vários lugares, e isso fazia com que as pessoas, em momentos aflitivos, em momentos de desespero, elas recorressem a esse homem que andava por várias partes, como diz o Evangelho de Mateus capítulo 9, ele andava pelas vilas, pelas aldeias, pelo povoado, pregando a palavra, ensinando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jairo era um homem importante, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um homem provavelmente abastado, era um homem que realmente tinha uma condição muito boa, não só financeira, mas ele desfrutava certamente de uma popularidade muito grande pelo fato de ser um homem importante. A vida em que certas coisas chegam para nós, em que tudo o que temos perde basicamente todo o valor. Quando nós vamos nos transportar lá para o livro de Reis capítulo 5, a história de Naamã, ele era um homem famoso, ele era um homem rico, ele era um homem muito estimado, ele era um herói de guerra, ele era um comandante do exército do rei da Síria. E no entanto, esse homem tinha um porém na sua vida, ele era um homem leproso. E a sua doença fazia com que, talvez, quem sabe, quando ele estivesse em sua casa, trocando de roupa, e ele visse aquele mal, quando ele se olhava diante de um espelho,
ele realmente, toda a majestade, toda a glória, toda a fama, todo o poder, toda a riqueza, tudo que ele possuía, não valia nada diante daquela situação, daquele porém que havia na vida dele, aquela doença terrível. A mesma coisa nós vemos Jairo, que toda essa fama, todo esse poder, todas essas coisas, de repente cai tudo por terra, tudo perde o seu valor, porque quem sabe até ele só para olhar. É muito comum a gente dizer que a gente só dá valor a uma coisa quando a gente perde. Às vezes a gente não valoriza os nossos filhos, a atenção com os nossos filhos. Às vezes a gente não valoriza um amigo, ou a nossa esposa, o esposo, mas existem momentos da vida em que somos tão estremecidos que aí a gente começa a esquecer de tudo e a nossa atenção se volta para aquela pessoa a quem nós amamos, mas realmente para nós é a joia mais preciosa que nós realmente possuímos. Então essas palavras elas foram transmitidas a Jairo. Ele vai ao encontro de Jesus. Provavelmente sua filha estava enferma, uma adolescente, uma menina com 12 anos estava morrendo. Jairo vai ao encontro de Jesus e chega para ele e pede que Jesus fosse até a sua casa para salvar a sua filha, porque a sua filha estava morrendo. E aí Jesus foi com Jairo, e vocês conhecem a história, no meio do caminho há uma interrupção. Era uma outra situação também, uma mulher que estava perdendo sua vida, que vinha sofrendo horrivelmente com aquela hemorragia. Uma mulher que estava menstruada há 12 anos e que gastou tudo que ela tinha, mas sem encontrar uma solução para o seu problema. E aí ela tinha ouvido falar de Jesus e ela vai até eles. Vocês também conhecem a história, essa mensagem por um dos irmãos. E ela sabia que apenas tocando na veste de Jesus ela ficaria curada, e ela vai e cura. E aí naquele momento em que ela recebe a cura, Jesus pergunta quem me tocou, e todo esse enredo ali faz com que um tempo aparentemente se perde, e nesse tempo perdido a filha de Jairo morre. E aí vai alguém ao encontro de Jairo e diz assim: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? E Jesus então diz para Jairo: não temas, crê somente. Eu fiquei refletindo nessa pequena frase: não temas, crê somente. No momento em que a gente vive esse problema agravante, em que todo mundo está... Eu fui no aviário e a menina na fila, ela se afastou de mim assim, ficou na porta e já ia formando outra fila atrás dela. Eu falei: olha, isso aí está criando uma outra fila, porque ela falou: não, mas é que tem que manter a distância e tal. Eu falei: tá todo mundo com medo de todo mundo. E eu falei assim: eu não sei se as pessoas estão namorando à distância, estão se beijando à distância. Voltou. Já voltou. Houve um pequeno problema aqui, mas já voltou. Então, amados, você vai nas lojas e há uma corrente de plástico mantendo você afastado do balcão. As pessoas estão apavoradas, elas saem na rua e campeia a insegurança, a dúvida, a incerteza. Cada vez mais aparecem notícias, e notícias uma pior do que a outra. Não bastasse todo o medo de Jairo, porque estava perdendo a sua filha, e agora ele vai ao encontro de Jesus para, buscando nele, assim,
o último recurso para resolver o problema dessa perda, aí alguém aparece e diz: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? É como se ele dissesse: olha, acabou, não tem mais jeito, já era, não dá mais. Por que você está incomodando esse homem? Por que você está insistindo nisso? Não adianta mais nada, ela morreu. Aí Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E Jesus se dirige com Jairo para a casa de Jairo, e a menina realmente já estava morta. E vocês sabem a história. Jesus ressuscita, Jesus traz de volta à vida aquela criança, e a paz volta para aquele lar, para aquela família, a alegria, a harmonia. Há agora uma paz reinando sobre aquele lugar, porque Jesus chegou até aquele momento, Jesus tomou a situação na mão e Jesus resolveu. Esse momento nosso é um momento de confiança em Deus. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Ele será como o arbusto solitário que habita no deserto e não verá quando vier o bem. Bendito o Senhor, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como um jardim regado, plantado à margem das águas. Ele dá o seu fruto no tempo próprio. Então, nesse momento difícil, nesse momento de desespero, a gente perdeu a paz, a gente perdeu a segurança, a gente perdeu o contato, a gente não pode mais abraçar. Eu, por exemplo, vocês sabem que todos os domingos eu vou para a porta da igreja, eu faço questão de abraçar todo mundo. Eu agora não posso abraçar mais ninguém. Tá? Então eu estou doido para que isso acabe, porque o abraço é muito bom. Eu gosto de abraçar e receber abraço. Mas nós estamos impedidos de abraçar, de tocar um no outro, de cumprimentar. Eu fui numa loja de material de construção, quando eu dei o dinheiro, o caixa, o cara pegou, passou um pano embebido em álcool dos dois lados da cédula. Ele é meu amigo, ele sempre me cumprimenta, ele é pastor e sabe que eu sou pastor. Ele nem olhou para minha cara. Falei, poxa, olhar pelo menos, acho que ainda pode. E quando eu voltei na menina para pegar a mercadoria, que eu dei a nota, ela de luva, eu falei, está todo mundo com medo de todo mundo. E essa é a situação que a gente está vivendo. O medo, ele desceu como uma nuvem densa, uma nuvem negra, uma nuvem pesada, trazendo insegurança, trazendo tanta coisa, afastando as pessoas. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem feito com que as pessoas se unam. Ninguém frustra os planos de Deus. Deus realmente ele pode mudar toda e qualquer situação. Eu estava assistindo no WhatsApp um pregador, eu não sei que lugar era aquele, talvez na Zona Sul, eram muitos prédios, e ele estava ali, ele estava louvando a Deus, e o pessoal tudo olhando das sacadas dos seus apartamentos, e ele ali pregando a palavra. Ele pregou a palavra, orou, e ele dali, ele fez apelo e houve conversões, e ele falou, eu estou saindo daqui para ir pregar em outro lugar. Quanta gente agora está dando ouvidos à palavra de Deus? Então Deus pode transformar o caos em bênção. Deus pode usar aquilo que para nós nos assusta, nos amedronta. Deus pode fazer com que essa coisa tenha uma outra dimensão. Ele continua sendo Deus, com pandemia ou sem pandemia,
Ele ainda é Deus. Ele diz lá no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Nesse momento de medo, refugie-se em Deus. Creia na sua palavra, creia no seu poder. Ele é o Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos serão frustrados. Então, nesse momento, ore mais, busque mais a Deus, procure ter uma vida mais temente a Deus. Eu fico pensando que, comentando com alguns irmãos lá da igreja, eu falei, amados, eu venho orando há muito tempo por um avivamento no Brasil, por um avivamento nas igrejas e, sobretudo, na nossa igreja, para que haja um avivamento espiritual. E olha, eu vou dizer uma coisa, estou vendo eu estou feliz com muita coisa que eu estou vendo. Eu saio na rua, eu estou com 63 anos, estou dentro da área de risco, um cara hoje me chamou de vovô, eu fiquei chateado com ele. Falei, que isso, xará? Eu sou avô, sim, mas da minha neta, e não de um cara barbado de chamar de vovô. Então, eu não gosto de dizer assim, o idoso. Não, eu estou na terceira idade e eu me sinto jovem, mais jovem do que muito jovem. Então, eu estou vendo que Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. Eu tenho tido a oportunidade na rua de falar para as pessoas. Quando eu brinco, está todo mundo com medo de falar, e isso tem dado a oportunidade de pregar. E eu tenho certeza de que nós vamos sair dessa crise mais crentes, mais fortes, mais unidos, vamos sair vitoriosos. Essa crise veio para nos derrotar, mas olha, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele governa todas as coisas. Eu estava, não tinha escurecido ainda, e eu estava no portão da minha casa olhando, não tinha escurecido, mas a lua já estava aparecendo, e eu estava olhando para a lua, e eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa. E daqui a pouco começou a escurecer e as estrelas, e eu me lembrei daquele texto do profeta Isaías que fala da majestade do Senhor. Ele diz que as nações são para ele como um pingo que cai de um balde. Eu me lembrei também que nesse texto ele diz que todos os dias ele chama o seu exército de estrelas pelos seus nomes e nenhuma delas vem a faltar. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele domina, Ele está usando essa pandemia, Ele está usando essa situação para nos fortalecer e nos abençoar. Eu não sei de onde isso veio, eu não vou dizer, isso é coisa do diabo, ou isso é coisa de Deus. Eu tenho muito medo com que porque eu não quero atribuir algo de Deus ao diabo e nem atribuir algo do diabo a Deus. Há coisas que a gente não sabe. É como Jesus disse para Pedro, o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Tudo está dentro da vontade permissiva de Deus. Quando o diabo tocou em Jó, foi porque Deus permitiu. E ali, a história de Jó, ela pode ser interpretada como uma aposta entre Deus e o diabo perdeu. Porque o diabo apostou que Jó ia blasfemar contra Deus. E ele não vai blasfemar. E ele não blasfemou. E no final das contas, pela confiança que ele depositava em Deus, Jó teve aquilo que parecia morte para ele, que parecia o fim. Até a mulher dele chega para ele e diz, você
ainda permanece nessa sua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse para ela, você fala como qualquer doida. A gente recebeu o bem de Deus e não receberia também o mal? O Senhor, o Deus, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz que em tudo Jó não blasfemou contra Deus. E vocês sabem como é que foi o fim da história de Jó. Deus restituiu a ele tudo em dobro e ele morreu farto de dias. Essa doença não é o fim. Essa doença, ela pode ser o começo de algo grandioso que Deus tem para fazer. Que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe e que Ele nos fortaleça. Eu espero que essa palavra tenha sido edificante para a tua vida, que essa palavra tenha sido abençoadora, confortadora. Confia no Senhor. Ore mais a Deus. Busque mais o Senhor. Porque tudo nessa vida passa. Mas nós temos a promessa de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Lá no céu não tem pandemia, não tem nada. Nada que possa nos amedrontar. É a paz, é a harmonia, é a alegria eterna. Que você confie na promessa de Deus. Vamos orar de novo. Ó Deus amado, recebe a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus, o teu poder continua o mesmo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não perdeu o controle do mundo, o Senhor não olhou para o outro lado e de repente tudo bagunçou. Nós sabemos que o Senhor continua no governo e no controle de todas as coisas. Ainda que estejamos amedrontados, que o Teu Santo Espírito possa derramar copiosa chuva de confiança, não no homem, mas em Ti, porque sabemos que uma palavra Tua, uma palavra apenas, pode dissipar todas as coisas. E nós confiamos e cremos que o Senhor pode tudo. Por isso, ó Pai, nos abençoa. Queremos Te pedir, ó Deus, que através desse problema, muitas das ovelhas que estão desgarradas, muitas das ovelhas que se afastaram do aprisco, elas retornem para o aprisco, que elas retornem para o Senhor. E que cada um de nós, que talvez estivéssemos vivendo uma vida espiritual assim tão largada, que a gente entenda a necessidade de buscar mais a Tua face, de vivermos mais uma vida de comunhão contigo. Não uma vida de religiosidade, mas uma vida de comunhão contigo, uma vida onde a gente realmente possa a cada dia estar em contato direto contigo. Perdoa os nossos pecados, sara, Senhor, a nossa terra. A Tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o me olhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus nos abençoe. Não sei se foi interrompido aí, mas é porque houve uma ligação lá de Palmas, na hora que eu não sei se houve alguma interrupção, mas queira Deus que não. Agradeço a presença de todos vocês, fico feliz com vocês, que Deus possa abençoar ricamente. Tenha uma noite abençoada e sonhem comigo, tá?